que embaja a educação na cultura, mas nos dá a desenvoltura solidária na natureza discreta, aonde o convir se faz concreto, no estado de alerta, que mesmo com os olhos fechados, tateando a quem for, é Cristo Jesus doando amor, meus netos. É neste sentido que as flores brotam, que os cravos germinam, que os girassóis acenam, mediante ao alento solto ao tempo da brisa que circunferencia os vossos corpinhos e do ar que abençoa vossos pulmões. É Jesus nos tirando da cruz. Então, em nome de Cristo, meu neto, e agradecendo esta linda passagem que vós nos leu, levanta, veja e se enxergue. E que Deus abençoe a todos vós, entendendo que Cristo não é uma ideologia, é um ideal, mais de que liturgia e filosofia científica e mítica, é o alento da vida, do eterno em Deus, em apenas se sentir em paz. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Bom dia a todos que estão vindo. Pai Benedito, eu vou fazer aqui uma firulinha, né, só para não perder o costume, porque a gente está próximo do Natal. E eu estava refletindo, né, quando a gente se encontra com os nossos parentes, com as pessoas que geralmente a gente faz ceia, sempre tem aquelas coisas de um olhar a vida do outro. Às vezes é para criticar, às vezes é para falar coisa boa, às vezes não é. Mas será que realmente o olhar amoroso, acurado, para consigo, realmente consegue refletir em alguma coisa boa no outro, né? Aí eu lembrei de um texto, um textinho que fala assim, que ao meu ver faz com que a gente reflita um pouco sobre isso, que está no livro de Marcos. Então eu vou ler aqui, vou pedir a paciência de vocês e vou resumir para não ficar muito longo. Né, Jesus e seus discípulos haviam acabado de sair daquele episódio em que eles multiplicaram os pães e os peixes para as pessoas que estavam escutando Jesus falar, porque elas já estavam há 3 dias em jejum, sem alimento nenhum. Então eles saíram dali, e aí alguns fariseus, como sempre, começaram a questionar Jesus e pedir sinais dos céus. E aí Jesus, né, diz o texto, suspirando profundamente, aquele, para quem não lembra que Jesus é humano, né? Olha aí, respirando profundamente, porque pede esta geração um sinal. Em verdade vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal desses que vocês querem dos céus. E deixando-os, dando as costas aos fariseus, deixando eles falando sozinhos lá, foram embora, ele e os discípulos, para poder ir para outra cidade, entrar no barco para ir para Betsaida. E aí, Jesus olha para os discípulos dele e fala o seguinte: gente, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, dessa gente que só procura fenômeno, só procura sinal dos céus. Os discípulos, que eram aqueles mesmos que já estavam acostumados a ver fenômenos, a ver milagres, a ver porque entre eles acontecia, a ver o melhor, o bom acontecer com o outro, mas nada absorver para si, olharam uns aos outros, viram Jesus falando para eles se resguardarem do fermento dos fariseus, e aí se perguntaram: será que Jesus está dizendo isso porque a gente não trouxe pão?
Olha como eles se questionaram. E aí Jesus disse: por que vocês estão discutindo sobre pão? Ter ou não ter pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido? Jesus, engraçado, ele poderia dizer: tendes ainda seu raciocínio endurecido, mas ele fala o coração. Tendes ainda o coração de vocês endurecido? Não entenderam a simplicidade, a sensibilidade do que eu quis dizer, para vocês se resguardarem do fermento desses que procuram apenas fenômenos? Tende olhos e não vedes? Tendo ouvidos e não ouvis? E aí, passando esse episódio, Jesus não insiste. Fala aquilo, quem pegar, pegou. Não insiste, não dá mastigadinho mais nada na boca de ninguém, porque acredito eu que, às vezes, você tenta explicar algo para uma pessoa que não quer e acaba só piorando. E aí eles chegam à cidade de Betsaida. E nessa cidade de Betsaida tinha um cego. E as pessoas levam esse cego para Jesus curar. Jesus pega na mão desse cego, leva para fora da aldeia. Os discípulos seguem Jesus. E aí Jesus, cuspindo nos olhos do cego, impondo-lhe as mãos aos olhos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. E elevando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, o cego falando. Ou seja, não estava com as vistas ainda 100%. E Jesus fazendo isso na frente dos discípulos, olhando para os discípulos, como quem quisesse passar alguma coisa que tinha ali. E aí Jesus volta a tocar nos olhos do homem de novo, de forma mais acurada, mais cuidadosa, para que não só as vistas daquele homem fossem curadas, mas o olhar profundo, né, a visão profunda fosse curada, porque a gente não enxerga pelos olhos, é o nosso cérebro que nos faz enxergar. Mas mais do que isso, mais do que o cérebro, Jesus foi mais profundo ainda. Jesus toca de novo nos olhos do homem, que ainda via os homens como se fossem árvores, e pergunta: e agora, você enxerga? E o homem enxerga os homens como homens, e as coisas como coisas. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Esse olhar curado, Pai Benedito, que a gente deveria, pelo menos, né, ter conosco, na minha opinião, ele realmente, assim como Jesus fez aquela demonstração do olhar curado, ele realmente tem um efeito no outro que tem contato conosco. Esse emanar, ele realmente acontece? Como é que ele acontece, na opinião do senhor? Meu neto, nas coisas do Cristo, mediante a grande visão oracular da inspiração que o amar próprio nos doa, a clarividência, a clareaudiência e a mediunidade dessas duas modalidades mediúnicas que eu acabei de citar, caem por terra em obediência à sinergia de amar. Não existe maior magia evolutiva, poesia que se orquestra nessa sinfonia, meu neto. Quando você fecha os olhos para si, mas já regala, meu filho, a claridade pelas fendas da sua intimidade, de uma lucidez além da corporealidade que vós um até então se apega.
Eu lhe agradeço, viu, meu neto? Como agradeço a todos os netinhos que eu amo, que estão participando deste evangelho, direto ou indiretamente. Porque você, sendo mediunizado por Pai Joaquim de Aruanda, em primeiro lugar a Deus, como a todos que se faz nessa sala com seus mentores e guias e amigos espirituais e afins, de alguma forma em congruência contribuem com a assombrosa ignorância deste preto velho que vos fala, tentando babugear informações aonde o meu coraçãozinho espiritual tem como libertação espiritual a fluidez em Cristo. A nitidez para o Cristo, aonde não me fazem apenas eu ver, mas aonde Cristo permite eu me auto-enxergar. Esta visão deixa de ser opaca, meu filho. Aonde a íris, mesmo fechada, fica bicolor, meu neto, em multiplicidade como arco-íris, que não apenas se admira, mas se encanta contemplando a vida lá fora, na perfeição que ela é. Não desfazendo dos moldes dos mundos e do mundo alheio, porque cada um tem o seu modo, forma e maneira de sobreviver à relevância ou à pequenez da sua estabilidade, mediante, muitas das vezes, operante, a má vontade de chamar. E assim vão moldando mundos de inconsequência, de imprudência, de aspidez, de rigidez, alguns aqui e acolá, de afabilidade, de boa vontade, de ternura, de gratitude, mediante a bravura já convicta no papiro, tatuado na escritura da intimidade, que apenas é Cristo, criança contente, que já te faz feliz. É como o rabisco de giz, meu neto, os dedos de Jesus, passando no tabuleirinho, no quadro negro, na louça da nossa visão, limpando e livrando a nós das cataratas de uma fé que necessita de emoção, da miopia de uma crença que, se não move as vísceras, não há locomoção verídica do seu ímpeto além da sua vontade, da sua ética e do seu caráter além da sua suposta bondade, mediante a vitrine, que vão visualizar do seu nível cultural, do grau da sua bondade. Veja o Cristo, o médico dos médicos, que vai limpando aos poucos como eu me vejo, para me vendo-me, eu evolua e possa me enxergar. E assim, que quem tem ouvidos que ouça, e que quem já tem maturidade de ver se enxergue nisso. E entenda, meu filho, que o Cristo é uma procura para dentro, mas o convite de Deus corporificado na terra é por Cristo se fazer um Jesus que não precisa ver para fora, porque já se enxerga por dentro, praticando com naturalidade o que se diz bondade sobre esta terra. Praticando com generosidade humana, em nome do Espírito que é vida, e em nome do Eterno que assim se concebe, atos de caridade, aonde quanto mais você dá, a si mesmo você se concebe. Aonde quanto mais você doa, mais você se abençoa, meus netos. É este Cristo que livra-nos da cruz. E é este Jesus que nos abençoa, meu filho. Então, você não precisa seguir sacerdotes da lei. Você não precisa
ter fé visceral, você tem, além da moral de Jesus, a ética mais do que visual, mas na lente quântica do Cristo, que faz você se enxergar em paz por dentro, se conceber munido da beneficência deste estado de preenchimento de multiplicidades de chamar meu filho. Se aprimorar por chamar vai além da intelectualidade, das letras, mesmo que tenha boa vontade, que embaja a educação na cultura, mas nos dá a desenvoltura solidária, na natureza discreta, aonde o convir se faz concreto, no estado de alerta, que mesmo com os olhos fechados, tateando a quem for, é Cristo Jesus doando amor, meus netos. É neste sentido que as flores bortam, que os cravos germinam, que os girassóis acenam mediante ao alento solto ao tempo da brisa que circunferencia os vossos corpinhos e do ar que abençoa vossos pulmões. É Jesus nos tirando da cruz. Então, em nome de Cristo, meu neto, e agradecendo esta linda passagem que vós nos leu, levanta, veja e se enxergue. E que Deus abençoe a todos vós, entendendo que Cristo não é uma ideologia, é um ideal, mais de que liturgia e filosofia científica e mítica, é o alento da vida, do eterno em Deus, em apenas se sentir em paz. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus.